E aí galera, aqui é o Arthur com mais um vídeo. Dessa vez eu vou trazer mais um vídeo sobre é, espécies de Ben 10 e suas diferenças do meu universo. E também vídeos melhores detalhados do que, sei lá, eu jogando Ben 10 ou qualquer outro, jogando jogos de Ben 10 ou qualquer outro jogo que eu vá mencionar Ben 10. Aí eu faço uma mini ficha técnica sobre o alien específico e sua espécie e deixe por isso mesmo. Aqui nesses vídeos eu vou deixar bem mais detalhado e mesmo eu citando até por pouquíssima coisa a minha fanfic, e o intuito do vídeo é mostrar uma parada bem maior do que aqueles vídeos mostraram. E no vídeo anterior eu falei do gigante, que aliás vou deixar no card no final do vídeo pra vocês acessarem. Eu dei uma olhada no canal, se eu não colocar. Hoje eu vou falar dos Ectonorites, ou mais especificamente também dos Scare e do Fantasmático. Bom, os Scare eu vou deixar pra depois, porque a história desse maluco é longa mesmo que eu mastigue bastante a história do personagem. Ainda assim, vou dar pequenos detalhes bem específicos da história. O Fantasmático, ele é um Ectonorite do sistema Anur, ou Cinturão de Anur. Mais especificamente, Anur Fractus. Embora a sua própria espécie more, ou pelo menos alguns imigrantes, talvez eu diria, outros moradores lá de Anur Transil sejam Ectonorites. Bom, e a aparência dos Ectonorites é sempre variada. Bom, pelo menos em um universo, porque assim, sempre tem a diferença dos lacaios e pessoas que foram controladas pelos Scare e até mesmo os cidadãos de Anor Transil que são moradores, que são Ectonorites ou até mesmo moradores de Anor Factos, que tipo, a aparência deles varia de acordo com a aparência deles. Tipo, alguns têm correntes no corpo, outros têm. Tinha um lá que, tipo, você sempre me dava agonia, tipo, como é que ele se mexe? Que é um que tá preso numa berlinda medieval e, tipo, como é que aquele cara se mexe direito? Tipo, como é que ele faz movimentos com os braços? Ele sim, pode fazer. Pode mover com telecinese e atravessar outros objetos, mas é muito esquisito pra mim. Mas a aparência em si, a aparência do Fantasmático, ele é um alienígena com uma aparência cinza. Parecendo um fantasma meio que. Não de lençol, mas tipo. Ele tem garras afiadas, ou dedos afiados, já que a gente não vê muito nas garras do personagem em si. E ele tem meio que umas linhas no corpo dele que são onde fica meio que um caminho onde ele mexe o único olho dele, que fica meio que no centro do rosto dele. Em Supremacia Alienígena e Força Supremacia, ou pelo menos só Supremacia Alienígena, ele reaparece no episódio Inimigo Supremo. Inimigo Supremo não, né? Sacrifício Supremo. Errei, desculpa. Que ele parece bem mais um lacaio controlado pelos Scare do que um Ectonorite normal ou outra aparência antiga. Tipo. Mas tipo, ele tem ele é bem mais fortificado. Já em Omniverse, eu não vou falar nada. O cara tá tipo verde pra caramba. Ele, tipo, tacaram muito verde nesse cara. Jogaram muito verde nele. Ele tá muito esverdeado pro meu gosto. Além dele ter ficado com correntes, mas tipo, ele tem uma aparência meio branco ou cinza esverdeado. Ainda assim, a aparência dele é que ele tem umas correntes no corpo e o símbolo do Dominatrix dele fica no peito. E essas correntes
renderam uma teoria muito legal, onde diz que o Omnitrix final, no caso, o Azimuth fez um sistema de segurança, ou o próprio Omnitrix fez, esse sistema para que impedisse que o Fantasmático, vulgo Scare, controlasse o Ben em algum momento. Então é uma teoria, mas também tem a parte básica de que a adaptação da espécie que utiliza roupa, e aqui aquelas correntes são basicamente a roupa dos Scare ou da algum próximo do que a espécie dele utilizaria. Mas agora indo para os poderes. Bom, como todo fantasma, ele pode atravessar paredes, ele pode ficar intangível, porém, além de super força, agilidade e reflexos sobre-humanos, ele pode mesclar intangibilidade com tangibilidade. Tem uma cena lá do episódio O Ataque do Fantasmático que ele tá atacando os psicolocos e tipo, cara, ele pega a Medusa, acho. A Mortrança, na verdade. Cara, ele pega a Mortrança e tipo, ele fica batendo ela no chão. Só que ele atravessa o chão primeiro e depois ele atravessa o braço dele assim, pra fora do chão e pega ela pelo chão e bate ela no chão. Fora que, demonstrado que quando ele atacou o Polegares, ele pode dar tipo algum tipo de descarga elétrica no seu adversário. Além dos poderes básicos que o próprio Scare tem, são garras afiadas e exceto pelo único ponto que ele pode ficar no sol. Já que aqui é uma parada de. Vamos brincar de professor de física. Ou física impossível com o universo de um desenho. Basicamente, a formação das moléculas ou a formação do sistema do corpo dos ectonorites é feito de pósitrons, que são partículas negativas às partículas do Sol, sendo que o efeito causa com que eles sejam mortos ou queimados no Sol, já que os pósitrons têm um efeito contrário aos efeitos do raio do Sol. É bem mais simples e para não alongar muito o vídeo. Em resumo, eles estão adaptados a um sistema de um Sol de antimatéria, que é o Sol de Anur-Transil, ou o Sol do sistema Anur, no caso. Então, é por conta disso que o Scare morre no Sol. Claro que vou deixar também uma explicaçãozinha bem mais específica, uma explicação bem mais detalhada aqui no lado, se já não passou, mas tá aí a explicação. Basicamente, a formação do corpo deles é feito de moléculas pósitrons, que são pontos contrários aos efeitos do Sol normal, não ao Sol de antimatéria deles. Bom, e agora indo pra história dos Scare, é o seguinte. Bem antes, aí agora eu tenho que botar também, eu não vou botar imagem, mas eu vou detalhar coisas de pop-ups, trivias de Ben 10, que no caso bem antes, quando o Azimuth ainda estava montando o Omnitrix, ele estava indo até Flores Verdance, que é o planeta do Cipó Selvagem. E basicamente ele pegou o DNA do Florauna, mas no meio do caminho, ou no meio da busca, no caso, os Scare descobriu sobre o Omnitrix por conta de uma sonda, de uma nave com uma sonda cheia de informações sobre o Omnitrix. Aí ele ficou também interessado no relógio. Aí ele possuiu um Florauna que estava lá em Flores Verdance e, consequentemente, esse Florauna foi utilizado para coletar o DNA do Florauna pro Omnitrix e, consequentemente, junto o DNA Ectonorite, que fez com que existisse dois Scares,
ou no mínimo só a base do DNA de um clone, já que os Ectonoides podem se reproduzir assexuadamente, tanto que os Skar têm duas sobrinhas, que depois eu comento sobre esse fato. Daí ele. Aí rola um monte de coisa. Mas passando pelo menos pros momentos mais. Que a gente. Que eu vou mais citar. Que muitos já. Que a gente já lembra de cara quando lembra do Fantasmático. É no episódio. O Ataque do Fantasmático. Que. Nesse episódio os Scare faz a sua aparição. É só um pequeno adendo aqui. Os Scare não conseguiria. Ele não conseguiria se desenvolver completamente com o Omnitrix, com o Omnitrix se fosse com outra pessoa, porque o Ben foi a primeira pessoa que se ligou ao relógio, ou com sem o relógio tá de fato preso ao portador. E outro fato de um pop-up foi que o Ben, ao se transformar no Fantasmático, pra entrar escondido num filme de terror, o Scare contatou o Victor, o Dr. Victor, pra chamar ajuda, pra libertar ele e ajudar ele a controlar a Terra e ferrar todo mundo. Que basicamente o plano dele era o seguinte: pegar o Corodium, que é um minério lá do sistema Anor, lá do planeta dos Tepicufans, que, se você não lembrar de cabeça aí o nome do planeta, eu vou deixar, Anor-Kufus, se eu não me engano. É o planeta dos Tepicufans, que ele queria praticamente cobrir a Terra com escuridão, fazendo todos os seres da Terra virarem criaturas mutantes monstruosas. Bom, aí com o decorrer dos episódios a gente vê que o Scare se libertou de novo e o Victor tentou ajudar os Scare novamente. Ironicamente, o cara brincou de boneco de pano com um cara tacando ele na parede de um laboratório antigo. Só depois em Omniverse que ele foi notar que o Scare é um péssimo chefe. Bom, aí ele, no caso, essa ideia do Corodion foi bem depois, porque ele se juntou ao Yanaldushi, ou o Loboan, o primeiro Loboan que apareceu no desenho, e a Múmia, porque eles não têm nomes como pessoas ou aliens pessoas, então é o Lobisomem e a Múmia, ou Yanaldushi e a Múmia. O Victor é o único que tem nome. Ironicamente, o Victor também é um alien bem curioso, porque ele conseguiu se disfarçar de ser humano. Aí ele tentou cobrir a Terra. Ele até conseguiu por um breve momento, mas aí ele foi... No caso, era um episódio que eles iam pro espaço. O Ben, a Gwen e o Vomax iam pro espaço. Aí eles estavam perto do Sol. Aí a Gwen conseguiu abrir uma porta, uma escotilha ou uma porta da nave. E basicamente ele fritou no Sol de novo, como sempre. Daí, no episódio Cidade Fantasma de Força Alienígena, a gente vê que ele tá vivo. Porque ele foi detido e depois ele foi preso. Provavelmente em algum momento em off que o Ben deve ter enfrentado ele de novo. Eu só não vou citar aqui o episódio de Adore até a Eternidade porque ele não é canônico. Então, só uma situação aí que nesse universo aí desse episódio ele conseguiu fazer um tipo de máquina que conseguiu abrir um portal até Anor Factos,
e conseguiu libertar um monte de Ectonorite para invadir a Terra e possuir um monte de gente para fazer a dominação dele. E aí o Ben desse universo conseguiu deter ele, pelo menos antes que algo de pior acontecesse. Mas indo pro episódio de Cidade Fantasma, basicamente o Vilgax está precisando de ajuda, ironicamente do Ben, o maior inimigo dele, e que basicamente o planeta dele, Vilgaxia, porque não tem um nome oficial, porque o Vilgax fez o favor de mudar o nome para Vilgaxia. Basicamente o Ziskar tava dominando todo o planeta por lá. Aí o Vilgax precisava de ajuda e a única pessoa que talvez consiga deter o cara é o Ben, ironicamente. Bom, aí o Ben consegue derrotar ele faz um tipo de plano. Um plano bem absurdo e que daria muito errado se não fosse o final que o Vilgax conseguiu abrir uma brecha de iluminação e conseguiu fazer com que o Ben tomasse o controle de volta do corpo do próprio Ziskar, ao mesmo tempo que ele estava possuindo o corpo dele. Ele conseguiu a amostra de DNA de um Ectonorite de novo, que no caso foi do Ziskar. Mas só um detalhe, o Kevin 11 tem partes do Ziskar ou de um Ectonorite, que são aquelas linhas que ficam no torso dele, são do Fantasmático. Que ironicamente eles poderiam ter botado um detalhe muito melhor pra caracterizar o DNA do Fantasmático. Ao invés de só aquelas linhas, tipo, ia ficar. Ninguém ia, tipo, saber, tipo, aquilo ali podia ser qualquer coisa, tipo, falha da junção de DNA do Kevin, quando ele absorveu, falta de absorção de DNA, ninguém ia saber. Bom, aí em Omniverse, na saga dos monstros, no caso, o Ziskar conseguiu possuir um dos encanadores e pegou um container que tava o Dr. Victor meio que petrificado, já que num episódio de supremacia ele tinha voltado e ele ficou preso em lava fervente e foi petrificado. Acho que, consequentemente, em off, os encanadores tiveram algum meio de conseguir prender o Dr. Victor de uma maneira que ele não saísse. Bom, aí eles foram até Anor Transil, que ele... E a gente descobre que o Ziskar tem um castelo, sendo o castelo de Ziskar. E aí, o seguinte, ele pegou a Runa Alpha, que é um artefato místico lá do Ledger Domain, e esse episódio tem até a ver com uma parada da Encantriz, mas esse episódio vem bem depois. Porque a ideia dele é reviver os Vladats, que são uma espécie extinta do sistema Anor. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo dos Vladats depois, ou pelo menos com pouquíssimos detalhes, mas ainda assim um vídeo só sobre a espécie deles. Pra, como sempre, dominar o universo, como ele mesmo diz pro próprio Victor e pro Lord Transil. E a gente vê que basicamente ele tá com lacaios novos, não é mais o Yanaldush e a Múmia, e sim Cupulo e Crujo. Que o Crujo é um tipo de urso-homem ou loboan que parece mais um werebear, que é um lobisomem urso. E o Cupulo, que ele é um Tepicufan, que ele é meio que adorador do Diagon. A gente fez isso num episódio. Que a casa dele é cheia de detalhes que remetem aos esotéricos e ao Diagon, ou pelo menos só a figura do personagem mesmo, já que não tem nenhuma não tem nenhuma menção muito de flashback, mas sim só do Ben citando o Diagon e só algumas estátuas ou cabeças entalhadas em pedra do
do Diagon. Bom, e os planos dos Scare são finalmente frustrados pelo Ben, novamente, e também pelos amigos dele. E aí você se pergunta, como os Scare conseguiu ser revivido? O meu único ponto é que o porquê que ele só foi revivido com magia. O que é bem engraçado, porque ele é o único Ectonorite que consegue manipular a magia. E magia deriva da mana. E a mana se deriva de, basicamente, vida de planta, energia vital de plantas, seres vivos e outras coisas. Então, como esse cara conseguiu mexer com magia? Eu me pergunto até hoje. Bom, basicamente, os Ectonorites conseguem reviver e sobreviver até uma parcela de DNA, ou seja, até uma fita de DNA, até uma fita de DNA eles conseguem serem revividos. Ou seja, foi assim que os Scares foi revivido tantas vezes. Tanto que ele fala isso no episódio Ataque do Fantasmático. Que os vestígios de um Ectonorite conseguem sobreviver até uma fita de DNA. Ou até um filamento de DNA. Ou seja, não importa como ou de que meio você consiga tentar matar os Scare, ele sempre vai reviver. Ao menos se você for um gênio e consiga burlar isso e fazer alguma maneira absurda de burlar esse sistema e tentar matar de vez ele, ou você só não tente reviver ele. Bom, e nesse caso aí, o Scare conseguiu ser revivido por magia lá em Ledger Domain, que a gente vê num episódio do Omniverse, que num flashback juntando com outro episódio que era o Mistério Incorporeum, a gente vê que ele conseguiu seguir um rastro de magia até um portal que o Michael Morningstar, ou Estrela Sombria, tinha aberto para conseguir puxar mais energia vital do Ledger Domain, ou mana do Ledger Domain, para ele conseguir se rejuvenescer e ficar normal de novo. Só que ao invés disso, ele conseguiu puxar só os Scare pela, sei lá, quinta vez seguida que ele reviveu dentro do desenho. Isso sem contar, acho que talvez os momentos em off e os momentos que a gente já viu no desenho em si. Bom, aí o Ben enfrenta os lacaios dos Scare, o Victor, o Cruz e o Cupulo, e detém o Lord Transil. E basicamente o Ben vira o atômico e faz uma culinária de fusão, fazendo com que ele deixa lá a culinária de fusão no castelo dos Scare para evitar que ele volte, prevendo que talvez ele possa voltar ou não. Ainda assim, até esse momento, esse é o fim dos Scare. A gente não sabe se o Ben 10.000 ou algum momento do futuro o Ben enfrentou ele. Não é citado de novo. E bom, sobre a aparência dos Scare, ele basicamente ele tinha garras afiadas, ele tinha um crânio virado de cabeça para baixo, ele tinha espinhos ou espinhos ósseos nos cotovelos e pequenos esporões no pescoço, na nuca. Ou no mínimo, era o que eu lembro. Mas o caso é o seguinte: quando ele tá na escuridão completa, ele consegue um poder total e a sua forma fica completamente diferente. Ele ganha mais espinhos nos cotovelos e nos ombros, a cabeça dele diminui, ele tem dentes afiados muito maiores, além disso ele tem dentes afiados só pra detalhar. E ele fica muito mais forte. Ele tem telecinesia também, ele tem telecinese. Ironicamente, o Fantasmático até deve ter isso, só que o Ben não treina com o Fantasmático. E aliás, o Fantasmático ele é um Full Blau. O que são Full Blau? Basicamente são aliens ou transformações que têm 100% do DNA por conta de alguma característica única da espécie. E só existem 2 indivíduos que são Full Blau até o momento que a gente tem conhecimento em Ben 10. Embora possa existir até muito mais Full Blaus dentro do universo do desenho. Dentre os 2 que a gente tem são o Feedback, que é do Ben de 11 anos,
E o Fantasmático. O Fantasmático é por conta daquela parada de single strand of DNA, ou ele poder ser revivido por uma faixa de DNA. Já os condutoides tem uma teoria, tem uma informação na Omniverse Brief, ou que é a ficha de Omniverse oficial, que diz que possivelmente os condutoides podem estar envolvidos com a formação estelar das galáxias. Ou seja, o bicho não é para poucos. Bom, já em Força e Supremacia, ele não muda muita coisa. Mas em Omniverse, ele muda completamente e fica muito mais legal. E também porque é uma série de comédia, então ele tem que ficar mais característico para uma série de comédia infanto juvenil. Ele agora tá com uma espécie de capa parecendo um manto de um ceifador ou da Dona Morte. Ele vira a cabeça dele de cabeça pra cima e, ironicamente, ele falou que desse jeito é muito melhor. O que é bem engraçado, já que o diretor de artes do Omniverse disse que ele não sabia sobre o porquê que o Scare ficava com a cabeça de ponta cabeça, ou seja, com a cabeça virada ao contrário. E aí ele decidiu deixar assim desse jeito mesmo. E ele tem uma foice, além de que ele tem meio que dois olhos. O olho dele, que ele tem no rosto, e um outro que fica meio que no manto dele. Eu só não sei se esse olho ele consegue ver através desse olho, ele consegue enxergar com esse olho do manto dele. Além de que ele ficou com. Além dele ficar um pouquinho mais encurvado e na curva da coluna dele tem alguns espinhos ósseos. Acho que eu confundi a aparência do Omniverse com do clássico e do Supremacia. Bom, mas agora vem uma parada que que é bem aleatória. Tipo, tem numa cena do Omniverse aparece duas gêmeas ectonorites, que são uma referência a um filme de terror, O Iluminado. Tanto que o nome delas é Ziza e Zoize, que é uma referência ao nome das duas gêmeas assustadoras lá do filme. E elas são sobrinhas do Scare, que numa informação de um diretor fala que elas incomodam muito ele. E ele não vai nem um pouco com a cara delas. E acho que elas devem ter os quase mesmos poderes do tio delas. Mas agora no meu universo, como é tanto o Scare quanto o Fantasmático? Bom, como o Scare e o Fantasmático, vou citar os dois, ainda assim, como o Fantasmático ele é uma transformação de 100% do DNA, ainda assim mesmo com o DNA mutante combinado, o que mudaria talvez seria só mais aparência e também um pouquinho, tipo, da força e da agilidade sobre-humana. Ou seja, ele manteria ele manteria um pouco da aparência dele, mudando só pouquíssimos detalhes e talvez a posição das correntes, ou seja, ele não ia mudar tanto. Já o Scare, ele manteria basicamente o seu design bem próximo. Acho que eu faria uma mescla do Supremacia com o do Omniverse, mantendo a característica meio cômica e cartunesca do Omniverse, mas mantendo a parada dele ser meio assustador e parecer mesmo um fantasma do clássico e do UAF. Quanto à história, não mudaria tanto. Só mudaria que basicamente, aliás, eu fiz um short com a história do Fantasmático, Scare, desse universo. Então, se vocês quiserem conferir, vou deixar no card ou vou deixar a playlist no final pra vocês conferirem de toda a minha super saga, falando sobre a minha fanfic no meu canal. Então, deem lá uma olhada. Eu não mudaria tanto a história dele, só mudaria que, tipo, sei lá, ele... No caso que eu fiz lá foi que ele basicamente ficou entediado de governar, já que alguns seres lá são malignos.
já que ele era um governante meio tirano, então basicamente ele resolveu conquistar outros planetas e obviamente o universo e outros cantos do planeta e da galáxia. Ainda assim fazendo a maldade ao seu favor e para dominar todo mundo. Ele também manteria seus poderes e, no caso, atualmente, o que aconteceu com o castelo de Zizker foi que, basicamente, ele virou um centro de comando do que são os encanadores desse universo da minha fanfic. Que, basicamente, a gente tinha de pretendência bela marca desse universo, né? Que são os encanadores, eram a Victoria, que era uma transiliana criança nesse universo, ela é uma jovem. As sobrinhas do Scare, o Copulo e o Crujo. O Victor não conta porque o Victor ele meio que não existe, ao mesmo tempo ele existe, ele é só um moleque que estuda na escola Canterlot desse universo, então o nome tá mais na referência. E basicamente o castelo dele virou um centro de comando das pretendências da Belamarca. Então ele foi detido e o castelo dele foi tomado pelas sobrinhas, que basicamente agem em conjunto para defender ou ajudar aquele sistema, já que ao contrário do Omniverse, que só o Scout, que é o único Loboan e o único cidadão de Anur, fora o que a gente vê no futuro, que pode ter tido bem mais, tipo Transilianos, Anur Greenays, Anur Milgans e assim por diante, todas as outras espécies do sistema Anur, elas que comandam lá a base junto da ajuda do Crujo e do Cupulo. Bom, mas esse foi o vídeo. Inscrevam-se, compartilhem o vídeo, acessem a minha fanfic que tá aí na descrição para quem quiser conferir os Scare lutando e fracassando em mais um dos planos dele. E também acessem meu blog, que também vai estar aí na descrição para vocês conferirem bem mais o backstory não contado de algumas coisas do meu universo que eu criei. Bom, dito isso, deixem um like, inscrevam-se e compartilhem. Valeu!